satisfação, então, que nós apresentamos a aula da matemática, o professor Parran, que vai falar sobre a hora para lá, conceitos elementares da geometria, área e volume. Sempre o pessoal coloca professor jovem que vai usa lousa, né? Então significa não tão jovem. Usa lousa. Hoje bateu uma curiosidade assim, o seu nome, você nasceu, a pronúncia da cidade que você nasceu. O nome da cidade? Sarandete. Ficou pior do que o nome, né? Como que é? Sarandete. Não vou tentar repetir. Nasceu, quantos mil habitantes? Lá temos 600 mil. 600 mil, então nasceu na cidade. Você fez a graduação, o ensino fundamental. A divisão é como a nossa? É igual. O sistema é ensino fundamental você fez na cidade, em Natal, depois a graduação inteira. Isso. Como fala inteira? Não, inteira. O seu nome, então, é portuguesado? Deu uma entrevista primeiro, né? É legal, entrevista 45 minutos, 15 minutos. Isso, 15 minutos, né? Aí, nós falamos, Parran, se você for lá agora, na sua cidade, na sua terra, você vai ser chamado de... Parran. Não, o problema é de R e H em português, né? Porque o H não se fala, é mudo, e R tem som de R, que muda um pouco a pronúncia. Tá certo. Então, Parran fez a graduação em bacharelato em Teherã, e depois ele veio para o Brasil, ele foi no INPA, no Rio de Janeiro, fez doutorado, né? Doutorado direto, e na área de geometria algébrica, né? Isso. Geometria algébrica é a área de atuação, ele orienta a pesquisa, né, também. E veio para Rio Preto já faz mais de 5 anos. Já 10, né? Em 2003. E aqui dos professores que eu considero jovens, já com experiência. De atuação, eu vou lembrar só algumas coisas. Bom, aula, né? Aula é um item, né, para o nosso trabalho, né? Aula na graduação, na pós-graduação. A gente trabalha, né? Mas só atua Profimate, coordena também Profimate, né? Eu estou com uma dele. Isso. Também coordena a Olimpíada de Rio Preto, lembrando assim do alto, né? Já orienta o mestrado, como eu falei, orienta o mestrado, iniciação científica. Participa de comissões, conselho de matemática, conselho de pós, né? Órgãos colegiados, já botei você para alguns órgãos. Comissão de pesquisa. Foi bom botar assim. Comissão de pesquisa foi bom, né? São representando o nosso departamento na Unesp, na escola e na Unesp. Agradeço a sua presença e então agora mudou o assunto da aula, né? Você prestigiou a aula da matemática, já fazia um tempinho, porque é viagem, Pois é, muita gente também, é bom que todo mundo possa falar. Já faz um tempinho, mas já prestigiou bastante. Bom, agradeço a presença de todos e a apresentação bem longa do professor Hermes também. E peço desculpas pelo atraso, eu estava na aula e aí demorei de subir lá em cima, tive que fazer algumas pendências aí. Bom, vamos falar de uma coisa bem simples, acho que todo mundo vai... Alguém já assistiu essa palestra? Porque essa palestra já é para o pessoal da pós-graduação também, mas eu vou falar numa linguagem um pouco diferente aqui também para a gente poder acompanhar um pouco melhor. Como vocês viram pelo título da palestra, eu vou falar um pouquinho sobre conceitos bem elementares da geometria, que são área e volume. Tá? Eu acredito que pelo tempo a gente vai conseguir falar mais sobre o conceito de área, também mais elementar ainda, porque só trata de figuras planas e eu prometo que não vou sair de R2 aqui, então todo mundo bem no chão, né? Bem no chão, a gente não vai escapar muito dessas coisas. Porque os resultados que eu vou citar aqui têm versões análogas no espaço euclidiano, até nos espaços de dimensões superiores também.
Mas enquanto a gente não entender bem o que acontece no caso mais simples, que é plano, claramente não vai conseguir enxergar bem os casos de dimensão superiores ou os casos, digamos, mais gerais, né? Bom, a palavra da geometria, na verdade, a origem da palavra, historicamente, por tudo que a geometria começou a fazer na vida cotidiana das pessoas, significa medir a Terra. Essa que é a palavra diz, na verdade. Porque desde antigamente, na época dos egípcios, gregos, todo mundo, primeiro, que uma atividade muito comum era a agricultura, né? E as pessoas, os reis, sempre cobravam um povo impostos altíssimos, não muito diferente que hoje em dia, né? E quem tinha terra a mais teria que pagar mais imposto. Então, a primeira pergunta, o primeiro problema que surge, como é que a gente vai medir as terras? Tá certo? E claro que se duas pessoas têm a mesma medida de terra, tem que pagar o mesmo imposto, óbvio, né? Só que às vezes o formato da terra, os formatos não são iguais. Às vezes é retangular, outro é quadrado, outro é sei lá o que, às vezes é pegar a beira de um rio e ficar meio torto. Então como que a gente vai medir essas terras para poder cobrar imposto justo, se isso que era o objetivo, né? Bom, para poder falar de área, antes a gente tem que ter uma medida padrão, né? Se a gente quiser medir coisas, medir comprimento de coisas, qual que é o que a gente utiliza? Certamente a gente vai pegar uma medida padrão, tá certo? Hoje em dia, a maioria costuma utilizar o sistema métrico, que vai pegar a unidade de comprimento, pode ser centímetro, metro, ou qualquer outra coisa. Tem uma coisa fixa, a partir daí a gente vai medir. Ou seja, eu quero medir uma linha. O que eu faço? Vou pegar a minha medida, vou colocar ali em cima, para ver quantas vezes cabe, e aí vou dizer, então mede tantas unidades. Claro que nem sempre vai ser número inteiro, infelizmente, então tem que ter coisas fracionadas para fazer isso. Por isso que tem fitas métricas, tudo mais, que tem centímetro, tem milímetro, então a gente tenta fazer uma medida mais precisa possível dentro daquilo que a gente está interessado. É claro, se a gente quiser uma precisão muito maior, tem que ter ferramentas mais sofisticadas, né? Agora, caso de medida, comprimento é simples, a gente resolve, porque pegar uma coisa é linha reta, né? Mas se a gente quiser saber de área de coisas, o que acontece? Coisa mais simples, eu tenho um triângulo e a gente está querendo saber qual que é a área dessa coisa. Tá, primeiro tem que definir bem o que é a área, né? O que a gente espera disso? Igual ao caso de comprimento, a gente pensa numa referência. Imagine que tem, por exemplo, um pedaço, quadrado, eu acho que é a figura mais simples, né? Para a gente cobrir coisas, tá certo? Na verdade, se a gente quiser pensar em cobrir um pedaço de chão, um quarto, qualquer que seja, eu acho que a primeira coisa que a gente pensa é quadrado, né? A gente nunca vai pensar numa coisa assim. Vamos tentar cobrir com uma figura como essa. Não dá, né? Só para complicar. Quadrado eu acho que é a coisa mais simples, por que simples? Porque cada quadrado, padrão, se a gente escolher, encaixa bem ao lado do outro, a gente vai conseguindo encaixar as coisas. Esse tipo de coisa não encaixa tão bem, né? Mesmo triângulo também tem problemas para encaixar. Mas eu digo, começo com triângulo, porque triângulo é a figura mais simples. Tá? Fechada, a figura geométrica fechada, senão eu estou falando de coisas abertas assim, né? Aqui não faz sentido falar área dessa. A área significa falando de uma coisa fechada, né? Uma figura que tem uma parte interior e tem uma parte exterior, né? Uma coisa, uma região delimitada no plano cartesiano, tá certo? Então, se eu tiver um quadrado padrão, o que eu faço? A maneira mais primitiva é tentar cobrir esse triângulo para ver quantos quadrados daquele padrão que eu tenho vão cobrir aqui. Eu vou dizer, então a área é tanto. Tantos quadrados padrões. Por exemplo, vamos pegar um caso bem simples aqui. Será que aqui é a louça sempre assim? Não vai mudar muito. Eu estou colocando um triângulo retângulo, pelo menos que um lado eu consigo controlar bem, né? Então o que eu faço? Imagine que meu quadrado é mais ou menos dessa forma aqui. Vou tentar fazer uma divisão aqui.
Aqui já estão vendo que um pedaço fica para fora, né? Tá certo? Ficou mais ou menos alguma coisa assim. Tá? Bom, estão vendo que nessa tentativa, alguns quadrados ficam completamente na parte interior do triângulo, alguns ficam no meio termo, uma parte dentro e uma parte fora. Então, por exemplo, se eu quiser comparar a área desse triângulo com a quantidade dos quadrados que eu tenho aqui, eu vou ver que aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadrados estão completamente dentro desse triângulo. Então eu posso falar que, olha, a minha área desse triângulo é no mínimo 6 quadrados, 6 medidas padrões. Tá certo? E claramente é menor ou igual, tá, do que se eu considerar aqueles que estão para fora. Então eu acrescentaria 1, 2, 3 e 4. Né? Então seria mais 10. Tá certo? São 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, aqui tem mais um aqui, né? Então seria 11. Tá certo? Então seria essa... Na verdade, no fundo, o que eu estou fazendo? Estou tentando fazer uma aproximação, né? Só que uma estimativa muito grosseira, né? Está entre 6 e 11. Dá um intervalo muito grande aqui. Então, qual que é a ideia aqui? A gente vai tentar refinar um pouco mais a nossa medida aqui. Tá? A mesma coisa, você quer medir o comprimento de uma corda, por exemplo, você coloca uma unidade aqui e falta mais um pouquinho. Esse um pouquinho seria uma segunda que não complementa. Então você vai ficar, tá entre 1 e 2. Mas aquele pedaço que está sobrando ali, se você conseguir pegar, às vezes, um padrão um pouco diferente, às vezes fica uma coisa menos sobrando ou mais sobrando, né? Então, a mesma ideia a gente aplicar aqui. Mas qual que seria a ideia aqui? Mudar o quadrado padrão para uma medida menor. Tá certo? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar um quadrado padrão cujas medidas sejam metade e metade de cada lado. Então, a área vai ser 1/4 desse daqui, né? Então, o que eu faço aqui? Eu vou pegar a mesma coisa, vou tentar fazer uma coisa assim. Agora vou me basear nessa coisa vermelha aqui. Então, a área nesse caso, em geral, o vermelho não funciona melhor aqui, parece funciona melhor. Vai ser quantos desses quadradinhos aqui? Bom, vamos me ajudar a contar ou não? Aqui dá já 4 e 4, só que aqui já acrescentar esse 2 aqui, então já dá 10. Aqui 4, 14, 18, 22, 23, 24, 24 e 4, 28 e 29, né? Aqui são 29 vezes 1/4. Não? Porque a relação que eu tenho entre o quadrado inicial e aqui, esse 1/4 veio de quê? Veio que cada quadrado padrão antigo era coberto por 4 novos. Então esse 4 veio daí. Não estou usando nenhuma fórmula, tá? Não é que meio estou multiplicando. Eu não estou fazendo isso. A ideia de utilizar esse 1/4 é o quê? Que o quadrado padrão inicial é 4 vezes do que o novo. Isso que eu estou usando. Tá? É sem fórmula, sem nada. Nem sei o que é área. Eu só estou tentando colocar a minha intuição no papel. É justamente definir coisas dessa forma se torna mais difícil do que coisas abstratas. Porque quando a coisa envolve conceitos conhecidos, muito conhecidos, fica mais difícil diferenciar as coisas. E deixar as coisas com maior precisão. Porque sempre a gente tenta puxar coisa conhecida com coisa precisa, aí que começa a dar problema. Tá? Bom, então de um lado, que aqui virou o quê? Esse daqui na verdade seria 7 e 1/4, né? Tá certo? Então quer dizer, melhorou um pouco no seguinte sentido, que a cota inferior é um pouco maior. Mas o que importa é a diferença entre as cotas, né? Porque ali embaixo, em cima era o quê? 11 menos 6, era 5 diferença. Era um intervalo muito grande para fazer a aproximação. Agora, contando a mesma coisa aqui, o que eu acrescento nesse 29 aqui? Nesse lado aqui eu tenho que acrescentar uma aqui, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38. Então seria 38 vezes 1/4.
Né? Eu espero que não seja. Aqui dá o quê? Dá 9,5. Melhorou um pouco, né? Em que sentido? Eu tenho uma aproximação um pouco melhor aqui. A diferença agora é de 2,25. Caiu por menos que metade. Tá, o que a gente faz? Segue de novo. Tá, essa outra vez, o que eu vou? Não vou fazer de novo aqui, problema. Vai dividir ainda essas coisas pela metade. E concorda que dividir pela metade é mais fácil, né? Achar ponto médio é muito simples. Então, eu pego aqui, então o que acontece? Eu vou ter quadrado padrão, 1/4 de 1/4. Então vai ser 16 avos. E assim continua. E qual que é a expectativa? Que cada vez eu tenha números mais próximos, ou seja, as cotas superior e inferior, sejam mais próximos e esses números tendam a mesma coisa. Ou seja, se você chegar num momento onde esses dois números são quase iguais, você pode dizer que, olha, a área é quase aqui. Claro, nem sempre é possível, porque o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo só com um número racional, né? Ou seja, essa área, claramente, pela noção que a gente tem, agora, não precisa fingir que não sabe de nada. A gente sabe que tem um quadrado ou triângulo cuja área é raiz de 2. Como que eu chego no raiz de 2? Dessa forma, com números racionais. Tem que fazer muita aproximação para chegar o mais próximo possível e nunca consigo ter raiz de 2. Raiz de 2 vai ser o limite dessas coisas. Tá? Estão conseguindo enxergar o quanto o trabalho é cansativo? E envolve conceitos sofisticados. Que é a aproximação, limite, continuidade. Porque o que me garante que esses números vão chegar na mesma coisa? De uma certa forma, eu tenho que saber que a função, essa coisa de área, esse conceito, se comporta de uma maneira contínua. Que se as coisas vão tender, a coisa vai dar igual. Então, a falando que envolve até conceitos de análise, de cálculo, que vocês devem ter visto um pouco, não são tão elementares. Imagine trabalhar com esse tipo de coisa 5.000 anos antes do Cristo, por exemplo. Então, não é tão simples assim. Então, o que a gente faz para, primeiro, definir a área? Bom, o que a gente espera de área de figuras? Antes de mais nada, é um número positivo. Não? A gente quer associar a cada figura um número real positivo, que a gente chama de área. Tá certo? Então, o que eu espero de função área de uma figura, esse figura em R2. Que a área seja sempre um número positivo. Tá certo? Agora, outra coisa que é razoável a gente imaginar é o seguinte. Se eu tenho uma figura como esse daqui, qual que vocês queiram chamar? Aqui tem uma, tipo, esse, né? Tem uma certa área. Se eu juntar outra figura assim, qualquer que seja esse 2, de uma forma que as únicas coisas em comum deles sejam apenas vértices ou arestas, o que se espera da área dessa coisa total? Que seja a soma das áreas, né? Tá certo? Porque não tem nada em comum. O que eu faço aqui, o que eu faço aqui, depois eu somo, tá mesmo? Não é razoável pensar assim? Então, a área de esse 1, esse 2 igual a... Em lugar de união, vamos escrever dessa forma. Tá? Isso significa que as duas figuras estão juntando essas duas figuras, de tal forma que tem apenas, se tiverem, vértices e ou arestas em comum. Ou seja, eu não estou falando de um caso como esse daqui. Esse aqui está fora. Porque já tem um pedaço em comum que é fora de aresta ou vértice. Tem um pedaço, tem uma figura aí no meio. Isso não pode acontecer. Esse aqui não está se referindo a esse caso aqui. Tá certo? Qual que é outra coisa que é razoável a gente pensar? Pensar em área. Coisas bem elementares, viu? Por enquanto eu não coloquei nada absurdo aí. São coisas que tem que acontecer. Se eu pegar uma figura no plano e arrastar um pouco, a área tem que mudar? Não.
Só arrastar, tá? Não estou querendo pegar a figura e amassar, entortar, nada disso. Só arrastar. Pegar aqui e puxa. Ou seja, faz movimentos rígidos no plano. Faz translação, pegar um lado, pegar para o outro. Então, a área de S1 igual a área de S2 se S1 é obtido a partir de S2 fazendo apenas movimentos rígidos. Certo? Tá, aqui é razoável que essa área não mude. Bom, desde o começo, o que a gente estabeleceu? Uma referência. Tá? Então a gente escolhe um quadrado, chama de quadrado padrão e dá número 1 para a área desse quadrado. Ou seja, ali é referência. Esse 1 é uma unidade da área. Pode ser 1 metro quadrado, se a gente começar com a área, com metro na medida de comprimento, pode ser 1 centímetro quadrado, pode ser 1 polegada ao quadrado, qualquer coisa. Tá certo? Então, se eu pegar T quadrado padrão, o A de T igual a uma unidade de área. Tá certo? É muito absurdo colocar essas coisas como área. São coisas mínimas, né? Para a gente trabalhar, né? Então, na verdade, eu tenho aquela referência, tá certo? Nessa referência, esse aqui é bastante razoável, você mexe com arrasta as coisas, a área não pode mudar, tá certo? Eu quero que a área sempre seja número positivo, tá certo? E se você juntar coisas, até pela noção que a gente estava, pelo exemplo que fizemos aqui, faz sentido também, né? Se você começar a cobrir, se você cobriu aqui de uma forma e de outra forma, claramente você pode colocar essas coberturas um do lado do outro e juntar. Isso aqui não vai mudar, não é grande coisa, tá certo? Agora, por incrível que pareça, essas condições determinam unicamente, pelo menos a função área, no conjunto das figuras dos polígonos. Vocês concordam que os polígonos são figuras planas mais simples do que outros? Em relação à circunferência, elipse ou qualquer outra figura que não tem nenhum tipo assim. No sentido que até a geometria, até a experiência demonstra que trabalhar com essas figuras em geral é bem mais fácil do que outras ali. Em que sentido? Que a gente tem muito mais informação sobre essas figuras do que outras figuras, obtidas de uma maneira simples. Né? Se a gente tem um polígono, a gente sabe fazer muita coisa com eles. Né? A gente conhece os ângulos, sabe como trabalha com isso, tem relações entre essas figuras e outras figuras. A gente pode fazer um monte de coisa. Tá? E entre os polígonos, os triângulos são os mais simples. Né? Que é o mínimo que a gente pode fazer. Né? 3 vezes e 3 arestas. Tá certo? Agora, tá. A gente pode mostrar que existe apenas uma função que satisfaz essas propriedades se a gente se restringir ao conjunto dos polígonos no plano. Tá? Ou seja, qualquer outra coisa que satisfaça essas propriedades tem que ser uma função desse jeito aqui. E aí, se vocês observarem, se vocês verem na demonstração, a área de um triângulo vai ser, ou seja, ao longo da demonstração, ao longo de tentativas de estudar essa função, você vai observar que, olha, não tem jeito a não ser de você definir a área de um triângulo como sendo base vezes a altura de polígonos. Esse que sai como consequência de análise desses dados aqui. Eu repito, a gente está trabalhando somente nos polígonos, tá? Não estou trabalhando sobre áreas de figuras quaisquer, tá? Tá certo? Nesse contexto, esse aqui é o que é muito importante vocês observarem isso aqui, porque numa linguagem mais precisa, esse tipo de coisa, podem existir várias outras funções. Mas se você restringe aqui, vai ser tudo a mesma coisa. Ou seja, não escapa. De triângulo tem que ser dessa forma. Uma coisa você consegue desse tipo de coisa. Tá certo? Bom.
Agora, algumas observações a gente pode fazer a partir desses axiomas, né? Por exemplo, já que a gente está interessado em praticar nos polígonos, que é a parte inicial, vamos pegar. Não precisa ser regular nem nada, tá? Todo mundo sabe que a gente pode fazer isso daí, né? Estou quebrando esse polígono como triângulos. De uma certa forma, esse aqui é um quebra-cabeça muito ridículo, né? Sem 3 peças juntas dá isso daí. Concorda? Tá certo? Não tem segredo nenhum. Tá? Agora, por causa dessa propriedade aqui, vocês concordam que a área do polígono é a soma dessas 3 áreas? Aquela condição ali. Eu tenho 3 triângulos satisfazendo aquela condição. São disjuntos, ou seja, tem apenas vértices e ou arestas em comum. Por exemplo, esse com esse tem vértice e uma aresta. Tá certo? Esse com esse daqui só tem essa coisa em comum. Não tem mais nada. Tá? Mas mais que isso não acontece. Tá certo? Então, de uma certa forma, isso aqui está dizendo o quê? Que, olha, para calcular a área de um polígono qualquer, já que eu sei como calcular a área de um triângulo, basta decompor esse polígono em triângulo e somar. Então, o problema está resolvido, né? Tá certo? Ou seja, a partir desses axiomas e essa coisa que vem dos axiomas, a gente consegue resolver aqui. Mas aqui surgem outros problemas. Tá? Por exemplo, se eu pegar esses 3 triângulos aqui, do jeito que estão colocados aqui, eu posso pegar os 3, cortar, tá? E montar outra figura a partir desses 3, da mesma forma. Tá? Ou seja, pegar esse daqui. Bom, vamos supor que esse daqui. Eu espero que vocês tenham boa vontade de pensar que esse daqui é a mesma coisa que esse daqui. Tá? E esse daqui vamos colocar agora aqui. Esse 2 seria o mesmo 2 aqui. Tá? E aí, esse outro aqui, vou colocar agora aqui. Tá certo? O que aconteceu? Qual que é a relação dessas figuras? Eu cortei aqui e montei de outro jeito. Tá? Tá certo? Tá. Qual que é a área desse daqui? Vai ser a área dessa, mais a área dessa, vai ser a área dessa. Ou seja, se eu pegar 2 figuras dessa forma, uma figura como essa, e cortar e montar de qualquer jeito, vou ter uma figura, aparentemente pode ser muito diferente, vocês estão vendo. Esse polígono pode ser que seja mais bonito do que esse daqui. Tá? Não tem essas coisas aqui, é feio, né? Tá certo? Mas tem áreas iguais. E o que foi feito nesse processo? Eu cortei e colei. Tá certo? Esse processo de corta-cola, quando acontece, ou seja, quando eu tenho 2 figuras e consigo cortar uma, de tal forma que eu possa montar a outra, eu chamo que essas 2 são congruentes por corte. É o nome que eu dou para esse processo aí. Tá? Então, se eu consigo cortar e montar a partir de um, se consigo montar o outro, eu falo que eles são congruentes por corte. Agora, aqui está dizendo o quê? Que olha, se 2 figuras são congruentes por corte, por causa das propriedades ali, eles têm a mesma área. Concorda? Então, aqui vamos chamar de P1 e P2. P1 e P2 são congruentes por corte. Então, a área de P1 igual a área de P2. Esse daqui é basicamente consequência desse daqui. Claro, né? Tá. Legal? Sim. Mas em matemática a gente consegue sempre mexer um pouco mais, né? Vale a recíproca? Se eu tiver 2 polígonos cujas áreas sejam iguais, eu posso fazer isso? Posso cortar um e montar o outro?
Ou seja, de uma certa forma, vão ser soluções para o mesmo quebra-cabeça? Tá? Se vocês gostam de linguagem de... Seria isso, né? Estou falando novamente de figuras planas que são polígonos, um caso bem particular, tá? No plano acontece isso. Esse acontece. A gente pode verificar isso, que esse pode acontecer. Inclusive, vou começar a fazer exemplos bem simples para vocês se convencerem. Não dá para fazer todas essas demonstrações possíveis. Aí depois eu quero colocar uma coisa um pouco mais geral nesse contexto aqui, tá? Eu comecei a falar de congruência com corte, né? Vamos tentar dar exemplos de coisas bem simples, tá? Vou começar com um triângulo. Vou ver se eu consigo mexer com um triângulo e mudar para um retângulo, por exemplo. De tal forma que tenha a mesma área. E sejam congruentes com corte. Só para confirmar esse tipo de coisa e mostrar esse exemplo. E aqui é a figura, eu montei aqui, né? Mas eu quero fazer uma coisa mais concreta. Mas a pergunta principal está aqui. Aqui é consequência do axioma. Eu quero saber se é a volta da área. Ou seja, se tem a mesma área, eu posso cortar e criar um outro. Tá? Pensando em figuras quaisquer, não é fácil. Então, o objetivo é pensar nos polígonos. Tá? Mas primeiro vamos dar exemplo dessa coisa de congruência por corte da seguinte forma. Bom, vou pegar um triângulo. Um triângulo qualquer. Tá? Concordam que trabalhar com retângulo ou quadrado é mais simples do que triângulo? Se for para cobrir coisas? Então, por exemplo, se eu tivesse alguma coisa assim para cobrir um pedaço de terra, talvez eu possa fazer a mesma coisa com um quadrado e um retângulo. Vamos ver se pelo menos a gente consegue fazer alguma congruência por corte nesse caso em particular. Ou seja, transformar esse triângulo num retângulo cuja área seja igual. Será que é possível? Como que a gente faz isso de uma maneira concreta? Bom, aqui é um triângulo qualquer, tá? Aqui A, B, C. Como se quisesse dobrar o negócio para virar um retângulo, né? Vou considerar essa altura aqui, tá? O que eu faço agora? Corta no meio. Vamos pegar essa reta que passa pelo meio. Ou seja, esse daqui igual a esse. E é paralelo, tá? Certo? E aqui passo também 90 graus. Aqui passo 90. Que a ideia é construir um retângulo, né? Tem que fazer essas coisas. Agora, o que acontece? Vocês concordam que esse triângulo aqui é a mesma coisa que esse? Né? Ó, aqui tem esses ângulos iguais, que são retângulos, tá certo? E aqui é a mesma coisa que esse. Ou seja, esse igual a esse igual a esse, tá certo? A área desse triângulo total seria esse mais esse mais esse mais esse, que eu substituo por esse. Ou seja, a área do retângulo é igual à área desse triângulo aqui. Então, em particular, o que eu tenho aqui? Que a área de um retângulo vai ser lado desse lado. Né? Porque esse daqui, o que seria a área do ABC? Seria AH vezes BC dividido por 2, né? E esse AH dividido por 2, na verdade, é o quê? É um dos lados do retângulo. E o BC é o outro lado. Então, eu consigo calcular a área de um retângulo. A partir daquela coisa ali. Vocês estão vendo que esse aqui é fundamental para fazer isso. Mas, em outras palavras, está dizendo o quê? Que qualquer retângulo, qualquer triângulo é congruente por corte a um retângulo. Tá certo? Tá. Agora, com a mesma brincadeira, se eu tiver dois retângulos
A ideia é tentar voltar atrás e fazer a recíproca daquela afirmação. Né? Imagine que eu tenho aqui... Então, o que aconteceu aqui? Eu, na verdade, eu tenho esse retângulo, esse triângulo aqui. No final, acabou tendo a mesma área desse retângulo e consegui fazer por corte e voltar, né? Tá certo? A gente pode fazer a mesma coisa entre dois retângulos também. Ou seja, se eu tiver dois retângulos, eu posso fazer isso. Com a mesma área. Tá certo? Sabendo isso, como que a gente faz isso para qualquer par de polígonos com a mesma área nuclear? Imagina eu tenho esses dois polígonos. Que só possuem a mesma área. Ou seja, o P1 e P2. Bom, o primeiro passo que a gente faz aqui é o quê? Decompor esse polígono em triângulos. Correto? Tá certo? Eu pego cada triângulo e coloco e considero um retângulo que seja congruente por corte com esse triângulo aqui. Tá certo? Agora, para facilitar, eu pego aquele triângulo, aquele retângulo, e por causa um argumento parecido que eu posso fazer aqui, vou colocar esse retângulo como congruente por corte por um retângulo com um lado igual a 1, a outro lado um lado qualquer, porque na verdade o outro lado o comprimento vai ser a mesma medida da área, né? Porque se aqui, eu tenho aqui, por exemplo, A vezes B, a área é o quê? AB, né? Eu posso fazer o quê? Fazer um AB, concorda? Foi esse argumento que eu faria nesse caso aqui, tá? Esse aqui é simples de fazer, mas tem que analisar um pouco a relação entre os lados, essas coisas, que não é nada complicado. Mas qualquer, esse aqui é uma normalização, mas facilita um pouco o trabalho. O que acontece? Eu já colocar tudo encaixadinho, fazer encadear tudo um em cima do outro. Tá certo? O que eu faço aqui? Eu pego esse daqui, vai me dar um retângulo, eu coloco esse retângulo nessa forma. Vou fazer a mesma coisa aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui. Tá certo? Vou fazer a mesma coisa aqui também. Eu posso colocar as coisas vão ser congruentes por corte. Tá certo? Vão me dar a mesma coisa aqui. Ou seja, esse daqui é congruente por corte com esse daqui vai ser a mesma coisa, por quê? Porque a área é igual. Porque o retângulo que eu vou ter no final, a partir desse daqui, vai ser 1 por área. A área total do polígono. Desse daqui também vai ser 1 por área. E as áreas são iguais. Então, esse resultado final é a mesma coisa. Tá certo? Esse daqui é congruente por corte com esse daqui é, então esses dois vão ser. Tá certo? Então é possível fazer isso. Tá? Tem detalhes dessas demonstrações que eu estou omitindo aqui, mas quem tiver interesse a gente pode discutir mais aqui. Tá? Então no quadro plano parece que a área é um critério para fazer esse processo de corta-cola. E para espaço? Para volume? Será que é possível? Imagine que, bom, para facilitar, vamos pensar nos folhetos, né? Também não vou pensar na esfera, elipsoide, essas coisas não. Vamos começar com coisas mais simples. Imagine cubo, tetraedro, esse tipo de coisa. Tá? As coisas de volume no R3, no espaço euclidiano, a gente pode colocar os mesmos axiomas. Ou seja, volume sempre número positivo. Se dois folhetos são disjuntos, juntando, vão dar um volume igual à soma dos volumes, tá certo? Se fizer movimentos rígidos de um período para o outro, não mudar o volume, tá? Você pode jogar uma coisa assim, começar a rolar ali, esse tipo de coisa, não vai mudar o volume, tá? Já imaginaram uma bola mudar de volume? E aí a gente vai pegar um cubo padrão e a gente colocar o volume igual a uma unidade como referência para outra. A partir daí pode fazer as mesmas brincadeiras e brincar aí, fazer as coisas. E o conceito de congruência por corte continua. Significa o quê? Você cortar um poliedro em poliedros menores e montar o outro. Aí você chama de congruência por corte.
claramente por causa disso, se dois poliedros forem incongruentes por corte, vão ter o mesmo volume. Concorda? E a recíproca? Se tivermos os mesmos volumes, será que eu posso cortar? Aí no caso tem que pegar uma serra, né? Imagina, você tem um cubo, tem que cortar e montar outro cubo, por exemplo. Né? Seria isso. Chamar uma tesoura que resolve, né? Tá certo? O que vocês acham? Muda muito a realidade. Para o volume, Patrão, qual seria o equivalente do triângulo? Qual seria? A coisa mais simples é um tetraedro, né? Você pega o mesmo triângulo e monta uma. Usando os axiomas, você chegaria no volume. Chegaria no volume, é. Seria algo assim. Os outros você tiraria esses. Mas aí imaginem que temos um tetraedro aqui, né? Até regular, para ficar mais fácil, e um cubo. Essa luz é legal, eu podia tirar esse vídeo e colocar o resto lá no fundo, acho que daria uma visão mais. Será que vale a mesma afirmação positiva? Ou seja, se por exemplo esses dois tiverem o mesmo volume, será que eu posso cortar um pouco aqui e encaixar aqui dentro? Encaixar bem encaixado, para preencher bem. Nem sobrar, nem faltar. Viram que no plano não dá muito trabalho. De fato, se vocês colocarem aquelas afirmações que eu falei, bem precisas, com todas essas demonstrações, não passa de 2 a 3 páginas. Com um monte de exemplos, de figura, nada. Não é nada denso para compreender, nem nada. É uma coisa bem simples. Agora para o volume. De fato, a resposta não é tão simples assim, não. Porque as mesmas pessoas que que fizeram facilmente o caso de polígonos no plano, responderam e analisaram muito, não conseguiram responder nem sim ou não para esse caso. Tanto que, na verdade, o problema apareceu no século XIX, pela primeira vez por vários matemáticos. Existe um evento na área de matemática, não sei se já ouviram falar ou não, um congresso internacional que é realizado a cada 4 anos, talvez seja o evento mais importante no sentido que pegar muita gente de todas as áreas, né? E esse evento existe desde o século XIX. Em 1900, o Hilbert, que é um matemático muito famoso, que tem trabalhos em diversas áreas, apresentou uma lista de problemas que ele achava muito importantes, relevantes na área de matemática, que até então não eram resolvidos, e pediu solução, meio que foi uma lista de exercícios para os matemáticos do próximo século. Né? Tá certo? O terceiro é esse. Ou seja, será que no R3, se tivermos 2 poliedros com o mesmo volume, eles podem ser congruentes por corte? Ele achava que a resposta fosse negativa. Mas mesmo assim não tinha demonstração. E achando, todo mundo acha muita coisa, né? Mas até ter certeza é outra coisa. No mesmo ano, 900, ele teve um aluno que fazia bem as listas do professor, tá? Chamado D, que conseguiu dar uma resposta negativa para essa pergunta. Ele pegou um caso bem simples. Justamente isso que eu coloquei aqui. Ele pegou um cubo, um tetraedro, com o mesmo volume, e mostrou que eles não podem ser congruentes por corte. Só que a demonstração não é tão simples daquele jeito ali. Realmente a ideia é definir aquilo que acontece muito em matemática que a gente chama de invariante. Ou seja, alguma coisa associada a algum conceito, alguma figura, qualquer estrutura em matemática que seja que possa se manter a menos de fazer algumas mudanças razoáveis naquele contexto. Tá? Que no caso era o negócio de volume, por exemplo. Tá?
consigo definir invariantes para polígonos, para poliedros, tá certo? Ele aí mostrou, de fato, o essencial era isso, que se eu tiver dois poliedros que tiverem aqueles invariantes que forem congruentes por corte, então aqueles invariantes vão ser iguais. Esse foi o resultado principal que ele mostrou. Ele definiu invariantes que são iguais se as figuras forem congruentes por corte. Ele definiu esses invariantes por meio de funções aditivas, funções que respeitam a soma. f de x mais y igual a f de x mais f de y. E esse invariante envolvia o tamanho das arestas, aqui, e os ângulos diedros dos poliedros. Ângulo diedro significa o ângulo que uma face tem ponto. Tá? Esses ângulos. Na verdade, uma soma de medidas dessas coisas aqui, que entra... Eu não vou colocar a definição aqui, porque não faz muito sentido. O principal é esse, realmente a solução não é direta, é por meio dessa coisa aqui. Ele calculou aquele invariante para cubo dava 0, o invariante para tetraedro dava... não 0, dava raiz de 3 sobre 2 ou 3, alguma coisa assim. Então, não podiam ser congruentes por corte, porque se fossem congruentes por corte, teria que dar a mesma coisa. Ou seja, a resposta é negativa. Então, uma coisa tão simples no plano, que tinha resposta positiva até trivial, no espaço já mudou de comportamento. Tá, não para por aí, né? Só para completar mais um pouco. Aqui são poliedros no R3, né? O que é poliedro, afinal? A gente pegar uns planos e colocar na interseção, criar uma região delimitada ali no meio. Da mesma forma que a gente faz. O que é polígono? Eu passo um monte de reta, o que sobrou aqui no meio é polígono. Se eu pegar 4, eu posso fazer isso. Aqui é polígono. Qual seria o caso análogo no espaço? Substituir reta por plano. Né? De R3 para R4, pode fazer o mesmo processo. Aí você tem poliedros no R3, R4, R5 para cima. Será que naqueles lugares valem esse tipo de coisa? Aí já demorou muito mais para responder. E foi bem mais difícil do que fazer uma brincadeira com esses invariantes. O caso no R4, só para vocês saberem como cultura geral. Foi respondido em 1960 por aí, que também não. Também não vale. De R5 para cima, ainda está em aberto. Ninguém sabe. Chegar em casa tem. Porque as mesmas técnicas, e cada vez claro que se usa técnicas mais sofisticadas que envolvem mais teorias e mais conceitos. Então, são coisas de geometria. Porque chegar uma hora que aquelas ferramentas simples de geometria não respondem. Então, tem que pegar outras ferramentas de outras áreas. Pegar coisas de álgebra, de análise, outro tipo de coisa para poder responder. E realmente, vocês estão vendo que uma pergunta tão simples, que começa com uma brincadeira do primeiro ano, em uma hora chega numa coisa que está em aberto até hoje. Então, realmente ele tinha razão. A resposta era não, mas no caso de R3 que ele colocou. E claramente a gente consegue, a gente tende a sempre pensar assim, se não vale isso e o caso maior, como que fica? Vai generalizando as coisas. E realmente não vale. É o tipo de coisa que começar com um trabalho de iniciação científica, eu diria, e termina nos trabalhos de doutorado, quem quiser fazer uma aula original. Então, foi isso mesmo que eu tinha escolhido para vocês, pelo fato que envolve conceitos simples e, ao mesmo tempo, mostra para vocês como é que de um problema simples a gente pode chegar nas coisas desconhecidas, eu diria. Porque simples é difícil, é relativo também, né? Uma coisa hoje em dia é difícil, daqui a 200 anos pode ser muito simples, né? Essas coisas acontecem. O coisa de área e volume, há 5 mil anos atrás, era muito difícil para as pessoas tratarem. Hoje em dia, a gente estuda essas coisas no ensino básico, né? Pelo menos para figuras simples, ou seja, não é tão difícil, as pessoas entendem. Podem ter dificuldade, mas em algum momento vão entender. Não era tão difícil quanto o trabalho principal de pessoas antigamente para poder entender como funciona. Essas coisas podem chegar a esse ponto também, mas no momento eles ficam. Tá? Então é isso.